Você já leu alguma coisa que você queria muito e pensou, expectativa é uma merda? Oi gente, tudo bom? Hoje eu queria falar um pouquinho sobre expectativa versus realidade. Que nesse caso são basicamente leituras das quais eu esperava uma coisa e acabei ganhando outra coisa. Seja porque a sinopse me enganou, seja porque a história tomou um viés que eu não esperava, ou que não era o que eu queria. Então eu separei alguns livros que me causaram esse sentimento que não é exatamente decepção, porque os livros não são necessariamente ruins, mas foram mais uma questão de expectativa frustrada. Então vamos começar logo com os clássicos, que são 2 livros que eu nem tenho mais aqui, já me livrei deles, ou estão a caminho de serem livrados, porque foram 2 livros que eu tinha uma expectativa e são 2 opiniões talvez controversas, então já vamos tirar logo do caminho esses 2. Então o primeiro livro é A Máquina do Tempo, do H.G. Wells, um clássico absoluto da ficção científica. Esse livro é muito amado. Esse livro também é curto, então é uma leitura rápida, imagino que muitas pessoas gostem. O meu problema com esse livro é que o conceito de máquina do tempo é um dos meus favoritos da ficção científica, e quando eu leio algo desse tipo, o que eu espero é uma discussão sobre as consequências de se mexer com o tempo. E o que acontece nesse livro, na verdade, é que um cientista ele entra na máquina do tempo e vai para um outro lugar, e ele acaba tendo que lidar com uma outra sociedade de seres meio... não são humanoides, né, digamos assim. Enfim, uma sociedade que tem todos os seus problemas, seus preconceitos, e é uma história que faz muito sentido para a época em que o H.G. Wells vivia, né, na Inglaterra. Então ele coloca toda a importância nessas relações dos membros dessa sociedade e dele como um estrangeiro que chega naquela comunidade. E não era isso que eu queria. Eu queria que ele me mostrasse o que acontece quando a gente volta no tempo, ou quando a gente vai pra frente no tempo. Eu queria consequências, eu queria que ele fosse afetado como pessoa, ou que ele afetasse outras pessoas com essas viagens, e não foi isso que eu ganhei. Então, é um livro ótimo, é um grande clássico da ficção científica, mas as minhas expectativas pessoais, muito pessoais, foram frustradas. O segundo livro é um caso ainda mais controverso, que é Fundação. Talvez o maior clássico da ficção científica, e eu gostei. O meu problema com esse livro é que eu sou uma pessoa que se apega aos personagens. E então eu preciso de um tempo, não só no mundo, mas um tempo com os personagens, para conhecer, para entender de onde eles vêm, para onde eles vão, o que eles são capazes de fazer, o que eles não são capazes de fazer, que eles querem da vida. E esse é um livro, eu não sei se é uma trilogia, né, e depois tem uma segunda trilogia, se eu não estou muito enganada, mas eu não tenho, pra ser honesta, eu não tenho o menor interesse em ler os outros livros, eu só li o primeiro. E nesse livro, a cada 100 páginas, a gente tem uma espécie de salto temporal em que mudam os personagens. E quando chegou lá no fim do livro, eu entendi o que eles estavam construindo em termos de conceito geral de humanidade, mas não tem um personagem, um que seja, sabe, pra você seguir e você se apaixonar por ele, ou odiar ele também, pode ser, talvez o ódio é um sentimento mais forte do que o amor, muitas vezes, e não tem isso, e era isso que eu queria, eu só precisava disso pra me apaixonar por esse livro. E eu tenho um outro livro do Asimov aqui, que é o Cavernas de Aço, que eu tenho muita vontade de ler, então eu não odeio o autor, eu não tenho nada contra o livro, só minhas expectativas que não foram atingidas. O próximo livro de que eu vou falar é O Bosque das Ilusões Perdidas, do Alain Fournier. Esse é um livro que tem uma espécie de realismo mágico, é algo do tipo assim. Então esse é um romance de formação, que na verdade é o que me atraiu para esse livro. Eu gosto muito de romances de formação, eu tenho essa tendência a ler esse tipo de história. Mas a parte do realismo mágico em si foi bastante frustrante, porque eu acho que talvez a sinopse tenha me enganado. E enfim, um dos personagens aqui se envolve em uma espécie de aventura meio mística, assim, que na verdade não tem nada de mística depois, e é um personagem que começa muito bem, ele é misterioso, ele é, assim, na dele e tal, e no final, na minha opinião, ele desanda completamente. Ele, pra mim, terminou só como um menino mimado que não conseguiu crescer e fica sempre pensando naquela aventurinha que ele teve, que não era tão mágica assim, sabe? Ele só foi enganado por roupas e por um lugar bonito. Talvez ele tenha um pouco de síndrome do Peter Pan, agora que eu parei pra pensar.
mas pelo menos Peter Pan tem magia de verdade, sabe? Eu queria um pouco dessa magia, ou pelo menos que a ilusão de que essa magia era real existisse mais aqui. Os próximos livros de que eu vou falar talvez sejam uma das minhas maiores frustrações recentes na literatura. Bom, então pra quem não sabe, Aniquilação é um dos meus livros favoritos. Eu assisti o filme primeiro, o filme já era primeiro, o filme é do Alex Garland, que é um diretor que fez Ex Machina, que é um dos meus filmes favoritos. Então ele já tinha minha confiança completamente quando eu fui assistir esse filme. Ainda tem a Natalie Portman, o Oscar Isaac, Tessa Thompson, enfim. É um filme que eu gostei bastante. Eu sei que é um filme meio 8 ou 80, né? As pessoas amam, as pessoas odeiam. E eu encontrei um pouco isso nesse livro também, né? Eu vi pelos comentários que eu já vi das pessoas, ou elas amam muito ou elas odeiam. Pessoalmente, eu gosto muito desse primeiro livro, Aniquilação. Eu acho que ele tem aquele clima de mistério que você lê. Ele não é um livro longo, né, na verdade. Ele tem 196 páginas. E você lê, e você lê, e você não entende nada. É bem meu tipo de história. Quanto mais você se aprofunda, parece que menos você entende. E aí vieram as sequências. Autoridade e aceitação. Eu acho que eu nunca li 2 livros tão inúteis na minha vida. Primeiro que eles acrescentam muito pouco para a história de Aniquilação. Segundo que eles te apresentam personagens chatíssimos. E terceiro que a parte da ação, da aventura, né, que meio que tenta retomar o primeiro livro, não é nem de longe tão boa quanto a do primeiro livro. E um dos argumentos que eu vejo para as pessoas não gostarem de Aniquilação é que ele é narrado em primeira pessoa e a protagonista é insuportável. E realmente, ela é chata, ela acha que ela sabe tudo, que ela é perfeita, mas ela te leva através da história. Ela mostra um ponto de vista muito interessante. O que não acontece nos outros livros. A gente tem um personagem... Gente, aquele personagem do segundo livro... Ai, Jesus Cristo. Sério, pra que tantas páginas perdidas? Ele é chato, ele é sem graça, ele não tem nada demais. E ele não resolve o mistério direito. Aliás, a resolução do mistério, né, no terceiro livro... mal explicada, apressada, então assim, se a Aniquilação tivesse ganhado 50 páginas a mais, dava pra resolver tudo que eles tentaram vendendo outros 2 livros completamente inúteis. E eles só estão na minha estante ainda porque eles são muito lindos. O próximo livro de que eu vou falar também foi uma frustração de ficção científica. Qual é o meu problema com esse gênero? Que é This Is How You Lose the Time War, que é um livro curtinho também, 198 páginas, e ele foi coescrito, né? Ele tem 2 autores. E é um problema muito parecido com o que eu tive em A Máquina do Tempo. É uma história de viagem no tempo, mas aqui é um mundo bem futurista, né? São 2 personagens que transitam um pouco entre a humanidade e a máquina. Então tem esse aspecto que é muito interessante. E elas trabalham para agências rivais encarregadas de mudar acontecimentos passados para garantir que o futuro se desenvolva de uma determinada maneira. A história é muito mais focada no romance. E a parte em que o mundo muda acaba ficando de lado. E a escrita também é toda poética, assim, sabe? Tudo muito sutil e tal. E acaba te tirando um pouco do mundo do concreto. E podia ter sido uma grande história. Gente, tem 2 autores, sabe? Mas me decepcionou um pouco a falta de consequências concretas. Ou a falta de discussão sobre as consequências concretas de 2, não é nenhum aqui, né? São 2 personagens viajando no tempo. O próximo livro de que eu queria falar é um caso muito particular de realidade versus realidade, que é Of Fire and Stars. Esse é uma fantasia, a gente também acompanha 2 personagens, né? 2 perspectivas. E na verdade eu gostei desse livro, sinceramente, é interessante, eu acho que eu leria o próximo. Mas no final, literalmente no final, na última cena, eu tive uma epifania que estragou esse livro pra mim. Que foi o fato de que eu percebi que ele era muito parecido com uma outra fantasia que eu tinha lido alguns meses antes e gostado muito mais, que é The Tiger's Daughter. Aqui a gente também tem 2 protagonistas, uma fantasia, tem questões de magia proibida, também é uma ambientação medieval, embora aqui seja bastante inspirada na cultura asiática, né? O Fire and Stars é claramente europeu. Só que esse mundo, ele é muito mais sombrio e assim, eu não sei, eu acho, eu senti isso, que
as ações têm consequências muito mais severas. Então eu gostei muito mais desse. Esse livro me causou muito mais emoção lendo do que Of Fire and Stars. E por causa dessa leitura anterior, Of Fire and Stars tá estragado pra mim, pra sempre. Embora eu tenha gostado muito do livro, como eu já disse, mas eu penso assim, a gente não tem tempo pra ler tudo que a gente quer nessa vida. Então se eu tivesse que escolher entre os dois, eu com certeza escolheria The Tiger's Daughter sem pensar duas vezes. E por fim, a obra-prima que inspirou esse vídeo, que foi Os Novos Titãs, A Origem de Lilith. Esse é um quadrinho que quando saiu, eu literalmente olhava o preço dele todo dia, esperando ele baixar e pensando no dia em que eu ia colocar as minhas mãos nessa preciosidade. E o quadrinho é lindo, a arte é maravilhosa e o roteiro é bom. O meu problema é que o que menos tem aqui é a origem de Lilith. Na verdade, a gente começa acompanhando a Lilith e ela é sequestrada pela mãe dela, a tia, que é uma deusa, algo assim, grega. Mas a Lilith acaba ficando de lado na história, porque essa é mais uma história da ascensão e queda, digamos assim, da mãe dela, né, da tia. E depois a história se volta para uma irmã da Lilith, a Cole, que estava sob o comando da mãe. Então a gente começa com uma ascensão e queda da tia e depois um arco de redenção dessa Cole. E a Lilith ficou perdida ali no meio. Então é uma pequena decepção pra mim, porque eu esperava muito da história dessa personagem. Mas é um ótimo quadrinho, eu recomendo. A gente literalmente vai do Olimpo pra um laboratório em que tem um cara cruzando humanos com insetos. Então é uma viagem muito louca, estejam preparados pra essas coisas e pra falta de Lilith aqui. Fora que tem um personagem chatíssimo, esse animal aqui na capa, que é apaixonado pela Lilith e fica correndo atrás dela, enchendo o saco e tipo, somos destinados a sermos amantes pela eternidade. E teve uma hora que eu já tava, na verdade, torcendo pra Lilith sair de cena mesmo, porque eu não aguentava mais esse cara chato aqui, tipo, calma, Romeu. Vamos com calma. Então é isso, por hoje é só. Me conta nos comentários algum livro que você sofreu esse tipo de decepção, ou algum outro tipo de decepção, ou só livros que você não gostou mesmo, que vocês quiserem. Lembrem-se que isso não é um ataque pessoal aos seus livros favoritos, ok? São só minhas impressões e por hoje é só. Tchau!